Hoje o É Destaque está na Advocacia Maria Pessoa de Lima, que recebe pelo segundo ano consecutivo o selo Referência Nacional na categoria Ouro. E vamos entrevistar a doutora Maria Pessoa, a doutora Sandra Magalhães, a doutora Thaís Fagundes e a doutora Vanessa de Moura e saber a atuação delas no escritório. Estamos com a doutora Maria Pessoa de Lima, que vai falar um pouco sobre a sua atuação no escritório. Boa tarde, doutora. Poderia falar um pouco mais sobre a sua atuação no escritório? Boa tarde, Giovana. É um prazer falar com você. Giovana, o escritório de advocacia já está aqui nesse local estabelecido desde 1992. Já estamos há mais de 30 anos aqui, trabalhando, atuando nesse mesmo local, sede própria. Nós trabalhamos com direito esportivo, que é uma área muito boa, direito civil, família, trabalhista, previdenciária. E, graças a Deus, nós temos uma credibilidade muito grande na cidade de Guarulhos, porque já trabalhamos e atuamos com bastante clareza, honestidade e responsabilidade com o nosso trabalho. Então, somos assim, grata a Deus e somos bem-sucedidos na nossa profissão por causa das nossas características. Então, a sua especialidade, doutora, seria direito desportivo, certo? Na verdade, direito desportivo é uma área nova, que nós começamos a atuar faz 4 anos, e é uma área muito boa, estamos trabalhando mais com jovens, com atletas, jogadores de futebol, e é uma área excelente. Então, nós temos as outras áreas do escritório, mas nós atualmente estamos dando mais ênfase ao direito desportivo. Soubemos que vem acontecendo um grande debate sobre a MP do mandante, né? O que isso interfere nas transmissões dos jogos para o público? Na verdade, essa MP ela já foi cassada. Existe uma lei nova atual, que é sobre o direito de arena, que está dando direito agora ao clube, que é o mandante, ele fazer um contrato, firmar um contrato com qualquer emissora de TV, e não precisa mais que o outro time, o outro clube que está participando da disputa, seja a favor ou contra. Então, isso melhorou bastante, porque dá mais liberdade aos clubes de escolher a emissora que eles querem a transmissão. E muitas vezes o próprio clube tem a sua emissora própria e aí eles optam para fazer com a sua emissora, mas quando eles querem, eles fazem com o outro. Só que tem um detalhe muito importante aí. Os contratos antigos com as emissoras vão ter que ser cumpridos integralmente até o final desses contratos. Eles não podem, por causa dessa nova lei, eles não podem mudar o que já está decidido contratualmente com outras emissoras. Doutora, no final do pré-olímpico do futebol, teve uma polêmica sobre os jogadores que não usaram o uniforme da CUB, mas usaram o uniforme da CBF. O que isso interfere na questão do patrocínio? Na verdade, existe um contrato muito forte, né, dos patrocinadores com relação a esses uniformes, que todos os atletas eram obrigados a usar esse uniforme. E a CBF, eles não deixaram de usar, eles só usaram de uma forma que não ficasse muito visível. Eles amarraram na cintura o uniforme, mas mesmo assim o COB, ele abriu uma ação contra a CBF porque houve um descumprimento do contrato, né? Ou seja, aquele uniforme que apresentava a marca do patrocínio acabou ficando meio que escondido, né? Mas existe essa questão aí, essa pendência, e não é só o Brasil, muitos outros países, eles optaram por apresentar da sua própria entidade que regia aquele esporte lá. Mas existem as ações judiciais para isso, para justamente receber o dinheiro da indenização por essas quebras de contratos. E para a gente finalizar aqui, eu queria saber como é que funciona uma transação de jogadores de futebol depois da Lei Pelé. Na verdade, a Lei Pelé foi uma lei que veio para valorizar os profissionais do futebol, os atletas mais do futebol. E a Lei Pelé, ela estabeleceu todos os direitos trabalhistas dos jogadores de futebol. Direitos regidos pela CLT, eles têm direito ao contrato de trabalho por prazo determinado, eles têm direito de receber um seguro de vida, um seguro de acidente, um seguro de viagem, eles têm o direito aos contratos de uso de imagem, os direitos de patrocínio. Então, são direitos que a Lei Pelé deu que os jogadores antigos, infelizmente, a maioria deles acabou a carreira e ficaram pobres no final da vida, porque eles não tinham esse direito garantidos. Então, a Lei Pelé, ela favoreceu demais os jogadores de futebol,
ampliando todos os seus direitos, e hoje eles são bem-sucedidos na carreira quando eles têm um advogado bom que defende os direitos deles, porque eles se preocupam só em jogar, eles não ficam preocupados com essas cláusulas de contrato e nem com seus direitos. Por exemplo, se um jogador hoje ele sofre um acidente de trabalho, ele pode receber pela Previdência Social. E também pode receber um seguro de acidente, que é um valor bem razoável, de acordo com o seu salário. São direitos que a Lei Pelé favoreceu a todos os jogadores de futebol. Doutora, muito obrigada pelo esclarecimento, meu e do nosso público também. E parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo no seu escritório. Obrigada. O direito esportivo é um direito muito bom, muito atual, muito amplo. E nós trabalhamos mais com jovens, porque os jovens atletas, quando eles têm uma boa assessoria jurídica, de um bom advogado especialista em direito esportivo, eles se preocupam só em exercer a sua profissão, que é jogar, se tornar um grande jogador, e ele tem um suporte jurídico para dar essa assessoria com relação aos seus contratos, até as entrevistas, até a sua vida pessoal, como ele se comporta em determinados ambientes. Tudo isso favorece para que ele não sofra até um prejuízo maior na sua carreira, impedindo até de continuar com o contrato com o clube. Então, é importante o direito desportivo, porque ele abrange muito o direito de todos os profissionais, atletas, nessa área do direito esportivo. Estamos com a doutora Thaís Fagundes, que é especialista em Direito de Família. Doutora, muito obrigada por receber nossa equipe. Poderia falar um pouco mais sobre essa área da atuação? Boa tarde, Giovana. Boa tarde ao público. Meu nome é Thaís Fagundes, eu atuo aqui na área do Direito de Família, Direito Civil e também um pouco de Direito Trabalhista aqui no escritório da Advocacia Maria Pessoa. Bom, o Direito de Família ele é um ramo muito amplo, né? Ele trata das questões e dos litígios envolvendo o convívio familiar. Além disso, são casos que envolvem o casamento, divórcio, a partilha patrimonial, guarda, pensão alimentícia, adoção, entre outros, né? Inclusive, o direito de família é um dos carros-chefes aqui do escritório. Doutora, sobre a união estável, como ela se configura e quais são os direitos de cada cônjuge? Bom, a união estável ela é reconhecida através da entidade familiar, com a convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de constituir a família. Não existe um tempo mínimo para ser exigido para caracterizar a união estável, mas para fins, por exemplo, previdenciário, é exigido um tempo mínimo de 2 anos para o pensionista poder receber mais parcelas a depender da sua idade, né? A união estável ela pode ser reconhecida por escritura pública ou através também de um contrato particular registrado em cartório, ou também através da ação judicial de reconhecimento da união estável. Os direitos de quem vive em união estável são os mesmos de quem é casado no civil também, né? Com relação ao regime de parcial comunhão de bens, fidelidade recíproca, mútua assistência, guarda, sustento e alimentação dos filhos e educação também. Agora, doutora, eu vou fazer uma pergunta que é um grande debate social sobre pensão alimentícia, né? Quais seriam os deveres de cada um? Então, a pensão alimentícia é um assunto muito amplo, né? Mas, assim, de maneira geral, ela serve para dar o sustento e a guarda de quem necessita, né? Podem pedir as pensões alimentícias pessoas e crianças menores de 18 anos. Também podem pedir filhos maiores, né, até 24 anos, desde que eles estejam cursando a faculdade ou um curso profissionalizante. Também pode pedir ex-cônjuges, ex-companheiros e também parentes próximos, desde que comprovem a necessidade. O dever da pessoa alimentante, que é quem presta os alimentos, é de pagar essa pensão alimentícia, geralmente fixada em até 1/3 dos seus rendimentos, ou ainda em caso de desemprego ou trabalho autônomo, essa pessoa tem a pensão fixada sobre o valor do salário mínimo. Quando a criança completa os 18 anos, o alimentante não pode parar de pagar essa pensão espontaneamente. É necessário um ingresso judicial objetivando essa exoneração, né? Sempre que o juiz fixa a pensão alimentícia, ele estabelece conforme os requisitos do binômio possibilidade versus necessidade. Também uma coisa muito importante, que com o advento da pandemia, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele suspendeu a prisão civil do devedor de pensão alimentícia. Então, ficou suspenso, esse regime ficou cumprido ou domiciliar ou então adiado. E agora, no mês de novembro de 2021, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma regulamentação orientando os magistrados a voltar a decretar as prisões dos devedores de pensão alimentícia. No Brasil, há uma grande burocracia para se adotar um filho, certo? Sim. Como é esse processo?
Então, a adoção, na verdade, é justamente para isso, né? Para reconhecer o vínculo da filiação. Inclusive, no Brasil, as pessoas que são adotadas regularmente têm os mesmos direitos de um filho biológico. No Brasil, o indivíduo ou o casal que deseja adotar tem que passar por algumas etapas, né? Tem que ir até uma vara da infância e juventude no domicílio da pessoa, ver quais são os documentos necessários. Lembrando também que a idade mínima para adotar são 18 anos, também devendo ser respeitada a diferença mínima de 16 anos entre a pessoa que deseja adotar e a criança ser acolhida. Aí, depois disso, é preciso o ingresso judicial, que vai ter a avaliação psicossocial da família. Depois dessa avaliação será feita com psicólogos e assistentes sociais com visitas domiciliares. Também o Ministério Público intervém no processo, emite parecer. Pode também acontecer audiências para oitivas das partes e, ao final, o juiz vai proferir a sentença. Doutora, para finalizar, eu gostaria de falar sobre violência doméstica, se ela entra no direito de família e como funciona a lei para o agressor e para a vítima. Sim, a violência doméstica está muito comum no direito de família também. Geralmente ela é exercida pelo marido em relação à mulher e aos filhos também, causando-lhes sérios danos emocionais, transtornos, controlando também suas ações, decisões, né, comportamentos, tudo isso. A violência doméstica ela também representa um grave risco à integridade física, à vida também da família, da mulher e dos seus dependentes, né? E a lei ela prevê algumas medidas para cautelares, preventivas, né? Protetivas também, a prisão preventiva pode também causar restrição ou suspensão do direito de visita aos filhos menores, pode fazer também avaliação psicossocial, condenar ao pagamento de pensão alimentícia, inclusive tem a prisão civil, que a gente comentou na questão anterior, né? Então, assim, ele está realmente dentro do direito de família, é muito comum, infelizmente. Doutora, muito obrigada pelo seu esclarecimento para o público do Destaque. Sim, muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade, cumprimento público a você também. E assim, a minha dica hoje é procurem sempre um advogado para ter esclarecido os seus direitos, né? Ter uma orientação jurídica de um profissional especializado na área que entenda, porque assim vocês vão estar garantindo também os direitos, principalmente das crianças e dos adolescentes no direito de família, que é uma situação tão frágil, né? Então, assim, é muito importante. Estamos com a doutora Vanessa Moura, que vai falar um pouco mais para a gente sobre direito trabalhista. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bom, Giovana? Prazer em conhecê-la. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada a você por receber a nossa equipe. Você poderia falar um pouco mais sobre a atuação do escritório nesse ramo do direito? Claro. O escritório aqui de doutora Maria Pessoa, eu trabalho com ela há 10 anos. Eu faço mais civil e trabalhista, né? Porque o escritório tem, graças a Deus, bastante clientes, então é separado um pouco a equipe. Mas o escritório atua na família, também na previdência e no direito desportivo. Né? No direito do trabalho, o que mais envolve aqui é a relação entre empregador e empregado. Muitas ações dos empregados processando as empresas, né? Com ações indenizatórias, ações acidentárias de doença do trabalho, ações de reintegração no emprego, acúmulo de função, horas extras, verbas rescisórias, dentre outras. Mas atuamos também para a reclamada, fazendo o preventivo e o consultivo. Fazendo as defesas trabalhistas e fazendo recursos também para a ordem dos tribunais. Doutora, você pode falar um pouco mais sobre o direito trabalhista e como ele auxilia o trabalhador? Claro. O direito do trabalho é um ramo das ciências jurídicas e sociais. Ele preserva a relação social da vida social e preserva a relação do trabalho. As fontes do direito do trabalho, a Constituição, a lei, os tratados, as normas regulamentadoras, as súmulas, a doutrina, a jurisprudência, os princípios, a equidade, a analogia. O principal foco das fontes são os princípios. Os princípios que mais atuamos é da dignidade da pessoa humana, da proteção, da norma mais benéfica, da intangibilidade salarial, do indúbio para miso e indúbio para operário. Essas são as principais fontes de atuação no direito do trabalho. Mas o trabalhador tem o acesso à justiça constitucional. Então, além de deveres que são estabelecidos num contrato de trabalho, ele possui direitos. Os direitos, basicamente, que atuamos nas reclamações trabalhistas é a Constituição e a CLT. Né? Por exemplo, se ele trabalha com regime periculoso, ele tem um adicional de periculosidade. Se trabalha com atividade insalubre, tem insalubridade. Se trabalha à noite, tem um adicional noturno. Então, esses são os direitos
que são assegurados para eles. Não só os deveres que a empresa impõe, mas ele também tem os direitos e tem o amplo acesso ao Poder Judiciário, para o equilíbrio social, principalmente para alcançar o alicerce democrático do Estado democrático, a dignidade da pessoa humana. Doutora, na sua opinião, o que a pandemia afetou os direitos dos trabalhadores com relação ao home office, esses benefícios assim? Então, a pandemia em si não pôde tirar nenhum direito do trabalhador. Por exemplo, se o trabalhador é demitido, ele vai ter direito ao seu desemprego, às suas verbas rescisórias, ao levantamento do FGTS, à indenização dos 40%, ao aviso prévio. Né? O trabalho home office, pelo contrário, até ajudou, porque o meio de locomoção e o custo e o tempo do deslocamento da casa até o trabalho. Então, isso teve bastante redução de custos, né? Mas o principal mesmo é para não ocorrer o contágio com o Covid-19, né? Para ficar o distanciamento. Mas, assim, o grande tópico seria quem vai arcar com o custo, porque na empresa o custo é do empresário, é do empregador. Então, em home office, pelo artigo 2º da CLT, que a empresa tem que responder pelos riscos do negócio, então, a atividade em home office, quem vai arcar com o custo é o empregador, né? Ele tem que pagar a internet, tem que pagar o computador, o telefone, a energia elétrica, até a água. Se for preciso para trabalhar em home office, ele tem que arcar com todo o custo do desempenho da atividade profissional. E agora eu queria saber sobre as reformas. O que elas impactam na vida do trabalhador brasileiro? Tá. A reforma trabalhista limitou bastante o acesso do empregado ao Poder Judiciário. Por quê? O que colocou? Além do trabalho autônomo, agora que está na CLT, né, o benefício da justiça gratuita não alcançaria os honorários da sucumbência, bem como os honorários periciais. Mas, pela graça, o Supremo Tribunal Federal, com a DIN 5766, teve uma decisão e declarou inconstitucional esse artigo. Então, hoje, o Supremo abriu portas para a pessoa que é beneficiária da justiça gratuita ter acesso ao Poder Judiciário e não ter que pagar os honorários da sucumbência nem os honorários periciais. Então, tudo isso com a reforma trabalhista está sendo pacificados com os julgamentos das ações, está se uniformizando a jurisprudência, né, para tentar regularizar tudo isso, para não ter prejuízo o empregado dentre os princípios do seu livre acesso ao Poder Judiciário. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Teria alguma consideração final para o nosso público? Agradeço a vocês. É um prazer enorme estar aqui. Pode vir nos visitar quando quiser, né? É um prazer trabalhar com a doutora Maria Pessoa. Já trabalho aqui há 10 anos com ela. É um sucesso, uma pessoa muito bondosa. Ela merece tudo. Plantou tudo e está colhendo o resultado da plantação e da colheita dela. Venha nos visitar. A gente faz o CIVA, Família Trabalhista, a Previdência e o Direito Desportivo. É uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração. Um beijo, obrigada. Estamos com a doutora Sandra Magalhães, que recebe a equipe do EdStac, para falar um pouco sobre direito previdenciário. Doutora, muito obrigada por receber a nossa equipe. Por nada. Então, meu nome é Sandra Magalhães, sou advogada previdenciarista, sou especialista em direito previdenciário e atuo aqui no escritório Maria Pessoa de Lima, tanto na esfera administrativa como judicial, na busca aí pela concessão e revisão de aposentadorias, de benefícios previdenciários em geral. Como primeira pergunta, gostaria de saber: a pandemia gerou dificuldades para o cidadão ter acesso aos benefícios previdenciários? Sem dúvida, né? A pandemia, ela trouxe uma série de dificuldades para as pessoas conseguirem fazer os requerimentos dos benefícios, né, porque as agências ficaram fechadas, mas o fato é que o INSS, né, já há muito tempo, antes da pandemia, já havia criado algumas plataformas digitais para que as pessoas pudessem ter acesso e fazer esses requerimentos diretamente no site do INSS. E também criou um convênio com a OAB para que os advogados pudessem também fazer os requerimentos diretamente por essas plataformas digitais.
digitais. Mas o fato é que a grande maioria da população tem uma certa dificuldade não só em ter acesso a esses sites, mas compreender como funciona, anexar documentos. Então, na maioria das vezes, isso acabava criando assim uma situação ruim que o segurado acabava não conseguindo obter a concessão do benefício. Mas a gente entende, né, que o melhor seria realmente eles procurarem um advogado, porque o advogado tem mais condições de entender o site, de fazer o requerimento da forma correta e conseguir a concessão do benefício. E quais os cuidados que uma pessoa deve tomar ao contribuir para a Previdência? É importante as pessoas entenderem, né, que, por exemplo, se você trabalha para uma empresa, a própria empresa faz a contribuição, ela desconta do seu salário e já contribui diretamente para o INSS. Agora, se você é um autônomo e você mesmo faz os seus recolhimentos, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque a partir da reforma da Previdência, as contribuições feitas abaixo tendo como base valores menores do que um salário mínimo nacional, elas não são computadas para fim de carência e nem para fins de tempo de contribuição. Então, lá na frente, se a pessoa for buscar um benefício junto ao INSS, ela vai ter que complementar essas contribuições para poder obter o direito que ela vai buscar. Doutora, para finalizar, quais as principais mudanças feitas pela reforma da Previdência? São muitas mudanças, todas muito impactantes, mas eu vou citar duas que basicamente alterou toda a concepção que as pessoas tinham de aposentadoria, né, e benefícios em geral antes da reforma. Primeiro foi com relação ao tempo de contribuição, porque antes as aposentadorias bastava que a pessoa tivesse cumprido lá um tempo determinado de contribuição para que ela se aposentasse. A reforma veio justamente para mudar isso, né? A pretensão, o que o governo buscava com essa reforma era atrelar o tempo de contribuição e a idade. Então, hoje, você, para se aposentar, você tem que ter o requisito tempo de contribuição e, obrigatoriamente, idade. Outro benefício que teve alterações assim muito grandes e, infelizmente, alterações que prejudicaram muito o segurado foi a pensão por morte. A pensão por morte ela teve uma alteração na forma de cálculo, que por si só já reduziu o valor do benefício, e na forma de distribuição das cotas entre os dependentes. Então, isso tudo foi realmente assim muito impactante para os segurados de maneira geral. E, obviamente, a gente sempre diz, né, para todo mundo que está buscando uma aposentadoria, uma pensão por morte, procurar se informar direitinho e procurar sempre um advogado para poder obter aí o melhor benefício. Exatamente. Doutora, muito obrigada por esclarecer a mim e a equipe e o público do EdStack também. E muito obrigada e só sucesso para você. Muito obrigada. Para todos, né?